Irmãos, eu quero pedir que vocês peguem suas Bíblias neste momento e abram sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Versículo 12 e 13. Durante o mês de outubro que passou, nós estivemos falando sobre saúde. No mês de novembro, nós estamos falando sobre fidelidade e gratidão. Durante as quartas-feiras, nós estamos falando sobre gratidão. Uma mensagem mais linda e importante que a outra. Quem tem participado tem tido a oportunidade de receber essas bênçãos. E durante os sábados, nós temos falado mais sobre fidelidade. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre fidelidade para nós, dentro de um contexto da volta de Jesus. O versículo bíblico que nós vamos ler agora diz o seguinte: Mateus 24, versículo 12 diz: E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Por aumentar o pecado no mundo, o amor iria se esfriar de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Perseverar em quê? Se por aumentar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos, aquele que perseverar até o fim será salvo quem perseverar em quê? Em quê? Vou fazer de novo a pergunta. Se por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos irá se esfriar, mas aquele que perseverar até o fim será salvo quem perseverar em quê? No amor de Cristo. No amor. No amor. Isso quer dizer que é o amor quem vai salvar você. Amém? Amém. Não são as obras. É o amor. O amor é quem nos salvará. E a Bíblia nos diz que esse amor que nos salvará, que iria se esfriar do coração do ser humano, é o amor de quem? De Deus, que deveria estar aonde em nós? No nosso coração. A Bíblia diz que quanto mais perto da volta de Jesus nós chegássemos, o amor iria se esfriar. E você sabe que nós não temos amor. Nós não somos fonte de amor. Quem é fonte de amor? Deus. Deus é fonte de amor. Então quem iria se esfriar no ser humano? Quem iria ser posto para o lado de fora do coração do ser humano? Deus. Então nós poderíamos dizer assim, que por aumentar a iniquidade, Deus iria ser posto fora do coração, mas aquele que perseverar em ter Deus no coração, esse será salvo. Isso leva-me a entender que ter comunhão com Deus diariamente é mantê-lo aonde? Dentro do coração. Aqueles que não têm perseverança na comunhão diária com Deus, Deus não permanecerá no seu coração, e isto sim poderá lhe custar a salvação. Mas quando a gente vai a Apocalipse, tem um acréscimo. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, versículo 10 diz assim:
não temas as coisas que tens de sofrer. Em momento algum, Deus disse que nós não sofreríamos. Quando você sofre, Deus não está mentindo para você em te deixar sofrer. Sofrimento é consequência do pecado nessa terra, e todos nós poderemos sofrer ou não. Então, quando você estiver sofrendo, não culpe a Deus, se aproxime mais de Deus, porque o pecado é a ação porque o sofrimento é a ação do pecado no corpo humano, mas Deus é o alívio do sofrimento. A tendência é nós nos afastarmos de Deus quando sofremos, quando na verdade deveríamos nos aproximar dele, porque ele disse: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu trarei alívio. O alívio para o sofrimento é a presença de quem na vida do ser humano? De Deus. Então, João recebeu na visão do Apocalipse Jesus dizendo a ele: João escreve, não temas as coisas que vocês sofrerão, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. Tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, o recebimento da coroa da vida está relacionado à fidelidade do crente no tempo do fim, diante das tribulações que virão. Ora, Mateus disse: por aumentar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mas aquele que perseverar será salvo. E agora em Apocalipse diz que se você for fiel até a morte, diante das provações você será salvo. Então perseverança e fidelidade são praticamente as mesmas. Isto é, quem será salvo, tanto em face do aumento do pecado no mundo, e quem será salvo, tanto em meio ao sofrimento e às dificuldades que estão por vir, será aquele que for fiel. Será aquele que for fiel. E fidelidade e perseverança está relacionada em manter comunhão diária com o Senhor. Nessa manhã, queridos, eu quero aqui conversar com vocês um pouquinho, e eu quero fazer a seguinte pergunta: o que é fidelidade? O que é fidelidade, então? E a segunda pergunta é: em que posição está a igreja adventista nesse cenário? Cenário este que exige fidelidade. Deus tem trabalhado, irmãos, para unir a igreja. Ou você tem dúvidas disso? Deus tem trabalhado para unir a igreja. Deus tem trabalhado para manter a igreja unida no mesmo propósito, no mesmo foco, na mesma direção. Mas Satanás tem trabalhado para causar divisão. E como Satanás nos últimos dias tem trabalhado para dividir a igreja, irmãos, eu quero dar um conselho aqui a você. Não proibir você, mas um conselho. Há perfis na internet, seja no YouTube, seja no Instagram, seja no Twitter, seja em qual rede social for, que não são perfis de um cristão que pensa na unidade da igreja permanecer. Porque as pessoas que são donas desses perfis não trabalham para a união da igreja, mas trabalham em cima de mentiras, em cima de críticas, de expor o erro dos outros, e isto não deveria manter lugar em nossa mente. Porque você sabe que nós somos seres influenciáveis, sim ou não? Sim. Somos seres influenciáveis. Ou você acha que a roupa que você está vestindo aí, você escolheu porque você nasceu e disse assim: essa é a roupa que eu gosto, essa é a roupa que eu acho legal. Não, você viu isso em alguém, numa revista, num filme, alguém vestindo, uma amiga, e você comprou igual. É assim, nós somos influenciados.
tempo todo. E dependendo do que você assiste, dependendo do que você ouve, dependendo do que você lê, dependendo do que as pessoas que você admira falam, é muito provável que você vai pensar igual, andar igual e vestir igual. E num tempo em que Deus trabalha para unir a igreja e Satanás trabalha para dividir a igreja, nós temos que ter cuidado em quem nós estamos seguindo, pois esses que nós seguimos nem sempre querem manter a unidade do povo de Deus. Ao contrário, querem expor os erros, querem expor defeitos, inventam mentiras para que outros também pensem semelhantemente. Mas somos livres. Mas você vai ter que dar conta de tudo que entra aqui e sai aqui. E num tempo em que nós precisamos sermos perseverantes e fiéis, a pergunta é: você tem sido fiel? Qual é a posição que a igreja se encontra hoje neste mundo infiel? A igreja é o principal instrumento que Deus tem neste mundo para unir as pessoas a Jesus Cristo. Mas Satanás tenta denegrir a imagem da igreja, ao ponto de alguns perguntarem assim: pode hoje se confiar na igreja? Aquilo que deveria ser instrumento de confiança, tem hoje gerado desconfiança. E você pode perguntar assim: a culpa é de quem? Eu quero dizer uma coisa aqui, e você pode até achar que eu esteja sendo um blasfemo, mas não. Nem tudo que atrapalha a igreja de crescer e de ser um instrumento na vida das pessoas de salvação é culpa só do diabo. Muitas vezes nós estamos dando uma forcinha para ele, com a nossa infidelidade. Nós sabemos que todo mal, toda tragédia, toda coisa ruim que acontece nesse mundo, biblicamente é atribuída a Satanás, sim ou não? Sim. Mas muitas coisas que Satanás promove, nós não precisaríamos estar repetindo. Então, às vezes, nós nos tornamos colaboradores. Como está a sua fidelidade? Como está a fidelidade da igreja hoje? Estamos nós contribuindo com Deus para que a igreja seja de confiança? Porque a igreja tem uma mensagem, sim ou não? Sim. A igreja tem um estilo de vida que ela propõe, sim ou não? Sim. A igreja tem uma esperança que ela tenta transmitir, mas muitas vezes aqueles que convivem conosco, aqueles que moram conosco, aqueles que trabalham conosco, que mantêm uma conexão de amizade conosco, não estão junto conosco onde nós estamos, porque a nossa vida tem contribuído para que Satanás continue tendo vitórias na vida dele, e ele desacredite no que nós acreditamos. Mas se nós dessemos mais atenção e fôssemos mais perseverantes e fiéis ao que Deus nos ensina, haveria um impacto na vida daqueles que convivem conosco. E eu estou dizendo para você que eu me incluo com você nessa história também. Dois sociólogos suecos, Ernesto Todt e Max Weber, eles apresentaram, e com propriedade, que todas as igrejas passam por 4 fases, e que a fase de uma igreja influencia e muito a fidelidade dos seus membros, ou seja, a fase da igreja afeta a postura do fiel. E eles dividiram as fases de uma igreja em 4 fases. E quando nós pegamos a igreja adventista do 7º dia e colocamos nessas fases, fica evidente aonde nós estamos atualmente e qual deve ser a nossa postura, qual deve ser a sua postura como membro. A primeira fase que Ernesto e Weber descreveram, a primeira fase é a fase do homem. A fase do homem. Nessa fase, o homem é um ser descobridor. Se você pegar essas fases e colocar na sua vida pessoal, você verá que faz todo sentido. O homem descobre a verdade. Na primeira fase, a igreja descobre a verdade. Na primeira fase, o homem descobre a verdade. E ao chegar às conclusões finais sobre essa verdade,
não há outro impulso na vida desse ser descobridor que passar isso adiante. Isso aconteceu com a nossa igreja, e isso aconteceu com você quando você se converteu. Me responda uma coisa: o seu entusiasmo hoje para falar do que você acredita é o mesmo de quando você descobriu pela primeira vez? Fala para mim. Não, não é. Não é. A igreja adventista também, quando descobriu a mensagem esta que seria a razão da sua existência, será que o mesmo entusiasmo de hoje é o mesmo que a igreja teve quando ela descobriu essa verdade? Não. Exemplo disso foi Guilherme Miller. Eu citei alguma coisa sobre ele hoje aqui. Guilherme Miller, do ano de 1816 até 1831, Guilherme Miller estudou profundamente as profecias de Daniel. E enquanto nessa época não existia igreja adventista do sétimo dia, mas nesse período, Guilherme Miller, ao estudar as profecias de Daniel 8,14, que fala que das 2.300 tardes e manhãs e o santuário seria purificado, Guilherme Miller entendeu que esse santuário a ser purificado seria a terra. E ele começou a pregar isso como sendo a volta de Jesus, o grande dia da purificação. E milhares e centenas de milhares de pessoas creram nisso. Fato é que estes crentes que acreditaram nesse retorno de Jesus, eles foram para uma pedra chamada Pedra da Ascensão aqui em Nova York e esperaram a volta de Jesus, e houve um grande desapontamento, porque a Bíblia não diz quando Jesus voltaria. Miller estava errado, em parte sim, em parte não. A descoberta que ele teve era verdadeira. Haveria um despertamento para a purificação da terra, mas não naqueles dias. E a Bíblia diz que deste grupo que esperava Jesus voltar e purificar a terra, segundo as conclusões de Guilherme Miller, nesse grupo, em agosto de 1831, na cidade de Dresden, ele apresentava essa verdade e uma semana completa, e suas conclusões eram reais, pareciam reais, mas houve um grande desapontamento. Nesse desapontamento sobraram alguns. Alguns sobraram desse desapontamento, como Edson Creuser, Ellen Armand, Bates, José Bates, J.N. Andrews, Tiago White e outros. Mas em 1831, nesse período, a igreja tinha descoberto, hoje igreja adventista, naquele tempo não havia igreja adventista, apenas um movimento, havia descoberto uma verdade. E eles pregaram isso com todo o coração. Essas pessoas são chamadas de pioneiros. E eles perseveravam nessa verdade. Mas essa fase passou. A igreja continuou pregando. Anos depois, esse movimento tornou-se adventista do sétimo dia. E em 1863 a igreja recebeu o nome de Igreja Adventista do Sétimo Dia e foi organizada. E hoje somos o que somos. Mas tudo começou com uma descoberta. E um grupo de pessoas que decidiu levar essa descoberta adiante. Com fogo, com poder, sobre o poder do Espírito Santo. Hoje pregamos a volta de Jesus para um tempo vindouro. Mas vem a segunda fase, a fase máquina, como eles chamam, como Ernesto e Weber chamam. Para manter o movimento em crescimento, aquilo que eles haviam descoberto sendo aquecido e crescendo, nessa fase então tem que ter metas. E surgem as metas, os objetivos, a missão, o cumprimento dessa missão, e se estabelecem então as instituições, que é quando a gente se acomoda no conhecimento que a gente tem, porque agora o importante é administrar esse conhecimento. Então, na igreja adventista surgiram os escritórios, as escolas, as fábricas, os seminários, as clínicas, as administrações, como na nossa vida também. Quando descobrimos o Evangelho, nós ficamos super animados, pregamos para todo mundo, mas depois a gente passa a administrar isso, porque a gente começa a congregar na igreja, recebemos um cargo, agora somos líderes e a gente começa a administrar todo esse conhecimento que a gente tem.
Mas aí vem a quarta fase. Eu pulei aqui uma. Vem a quarta fase, que é a fase chamada fase do monumento. Essa fase, ela é uma fase muito importante. Porque a primeira fase é a fase do descobrimento. A segunda fase é a fase do movimento, quando começa a crescer. A terceira fase é do estabelecimento das instituições, do equilíbrio, do controle, do cuidado para não se perder o que conquistou. Mas a quarta fase é quando esse movimento, essa pessoa, ela se torna um monumento. E esta fase ela é traumática, tanto na vida pessoal quanto na vida da igreja. Por quê? Porque devido ao seu tamanho de sucesso no crescimento anterior, tende a dizer assim: estou rico e abastado e de nada tenho falta. Quando nós analisamos a nossa vida pessoal, eu corro o risco de dizer que nós estamos vivendo exatamente nesse período. Porque me mostra um povo que conhece mais da Bíblia do que os adventistas do sétimo dia. Há muitos estudiosos da Bíblia. Não estou aqui desmerecendo nenhuma religião. Há pastores extraordinários nas denominações, estudiosos, teólogos. Mas o povo adventista conhece a Bíblia, não só os teólogos, mas os membros conhecem bem a Bíblia. Pelo menos os mais adultos hoje. Porque se as nossas crianças e adolescentes conhecessem bem a Bíblia hoje, a igreja não estaria tão preocupada com as novas gerações. Nós temos muito conhecimento da palavra de Deus. E qual é o grande perigo quando nós temos muito conhecimento da palavra de Deus? É a gente achar que a gente não tem nada mais que aprender. Esse é o grande ponto, irmãos, da vida cristã. É a gente achar que a gente não tem nada mais a aprender. E é nessa fase que a maioria dos cristãos começam a morrer. E é nessa fase que as igrejas também começam a morrer. Por quê? Porque é nessa fase que começam alguns sintomas. E você sabe que doença é assim. Doença, antes dela te matar, ela vai dando o quê? Os sinais, que são os sintomas. E quais são os sintomas de que uma igreja está vivendo a quarta fase, ou que um cristão está vivendo a quarta fase, como descreveu Ernesto e Weber? Primeiro, comodismo pessoal. O indivíduo está literalmente acomodado. Ele não precisa mais e ele acha que ninguém precisa dele. Ele está ali: estou rico, abastado e de nada tenho falta. E se precisar de compartilhar, também não compartilho, porque o meu egoísmo não me deixa compartilhar. Segundo sintoma, satisfação com o presente. Satisfação com o presente. Está satisfeito com tudo que é, com tudo que tem. E a igreja a mesma coisa, está satisfeita com o que tem. Perdeu o senso da missão. Não tem mais nada a conquistar. Terceiro sintoma, perde-se o interesse pelo evangelismo. E muitas atividades sociais são feitas também sem objetivo. Apego às tradições, a costumes, e os princípios são violados. A fidelidade do membro nessa fase é completamente comprometida, e da igreja também. E é nesse período que nós paramos. É nesse período que nós somos paralisados. Por isso eu introduzi minha mensagem com esses dois textos, porque o texto primário diz: por aumentar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, mas o que perseverar até o fim será
salvo. Apocalipse 2:10 diz: não temas o que você tem que sofrer, pois o diabo vai trabalhar na sua vida e vai arrebentar com você. Mas se você perseverar até o fim, receberá, ser fiel até a morte, e receberás a coroa da vida eterna. Então veja, essas 4 fases, elas existem e são reais na vida do membro individual e na vida da organização. E nós estamos vivendo na época da 4ª fase. Há uma mornidão presente no mundo espiritual. Olha para cá, não estou falando da nossa igreja só. Eu converso com outros pastores, adventistas e não adventistas. A mornidão é a mesma. Há poucos dias eu estava conversando com um pastor aqui de uma igreja de assembleia gigantesca aqui em New Jersey, aqui nessa região aqui, e ele estava reclamando comigo a mesma coisa que eu estou falando aqui. Há uma mornidão espiritual no mundo, há um descaso com Deus mundial, há um desprezo pelo próximo mundial, há um desejo de cuidar só da sua vida e o próximo que ele também cuide da dele. O amor a cada dia está desaparecendo, sabe por quê? Porque Deus tem sido posto de lado dos corações humanos. E a nossa igreja está vivendo essa fase. Qual é a prova disso, pastor? Porque nós não estamos sendo fiéis na salvação de outras pessoas. Nós não estamos praticando o evangelismo. E Jesus está voltando. E Jesus só vai voltar a esse mundo, irmãos, porque Ele quer salvar pessoas. Que sou eu e você. Mas estou sendo eu fiel ao meu chamado? Estou sendo eu fiel àquilo que eu fui salvo para ser? Porque a Bíblia diz que nós somos geração eleita, povo escolhido de Deus, propriedade peculiar do Senhor, chamado das trevas para a maravilhosa luz, para proclamar a maravilhosa luz. Então nós sim fomos salvos, crescemos, nos estabelecemos, mas qual o perigo? O perigo é a mornidão. Há uma mornidão no mundo, e a mornidão espiritual do mundo está afetando a igreja, e pode estar afetando você, porque a pergunta é: quem é você hoje? Quem é você hoje? Quem tem mais influência na sua vida? O que você aprende aqui na casa do Senhor ou o que o mundo te ensina? O que tem mais influência na sua vida? A mensagem que o pastor Marcos está pregando hoje, ou aquilo que você assistiu pela manhã ou vai assistir hoje durante o dia no seu Instagram ou no seu Facebook? O que mais tem influência? Há uma mornidão, e essa mornidão leva à morte. E eu quero concluir dizendo o que aconteceu com a igreja evangélica protestante no ano de 1960. No ano de 1960, havia um movimento para salvar a igreja. As protestantes estavam morrendo. Então a liderança, depois de dialogar, introduz no protestantismo, no dia, principalmente a primeira igreja batista, o pentecostalismo, que é o dom da cura, o dom da língua, um culto completamente emocional, com o mover do Espírito, e que dá o nome de reavivados ou renovados. Houve uma reação na igreja naquele tempo, e eles mesmos disseram que a igreja passou a ter vida novamente. Vendo a igreja católica, vendo o que estava acontecendo em 1966, dentro da igreja católica o movimento se insurge para tentar copiar a igreja protestante, que era conduzida pelo simpático movimento pentecostal. A igreja católica lutou anos após anos, até que no ano de 1975 o Vaticano fez um estudo sobre o movimento pentecostal. No ano de 1976, a liderança da igreja católica mostra sua simpatia pelo movimento pentecostal. E no dia 26/11/76, a igreja católica oficializa o dom pentecostal no seio da igreja, dando o nome de carismatismo. E agora, tanto a igreja protestante
como Igreja Católica Romana, acreditam que o movimento pentecostal, que envolvia dom de cura, falar línguas estranhas, mover do Espírito Santo, isso reavivaria a igreja. Só que para fazer isso, eles tiveram que jogar todos os seus dogmas e suas crenças por terra. Porque nós vemos hoje religiões que trabalham apenas com a satisfação pessoal. Fato é que hoje muitas dessas igrejas se tornaram meios de apenas atração. Você pode me perguntar assim: pastor, se a igreja adventista encontra-se nesse mesmo cenário de mornidão, precisando de um reavivamento, teríamos nós de irmos para o pentecostalismo? Não, porque o problema não é prática. Você já ouviu aquela musiquinha assim: se na família está Jesus, é feliz o lar? Sim ou não? Sim. Se com o papai está Jesus, é feliz o lar. Se com a mamãe está Jesus, é feliz o lar. Se com a família está Jesus, é feliz o lar. Já cantaram essa música? Quem já cantou essa musiquinha? Quem nunca cantou essa musiquinha? Vamos cantar então? Se na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Aí você coloca: se com a mamãe está Jesus, se com o papai está Jesus, se com o gatinho está Jesus, se com a casa está Jesus. Você pode incluir todos os membros da sua família que Jesus cuida, e o lar vai ser feliz. Então o problema das igrejas mornas hoje, das igrejas que estão caminhando para a morte, não é o que vem de fora para dentro, é o que não está dentro, que precisa sair para fora. Você compreende? O reavivamento espiritual não vem do que vem de fora para dentro. Por isso nós não temos que ficar desesperados. Temos que fazer um culto diferente, temos que fazer isso diferente, temos que fazer isso diferente. Tudo isso é legal, é importante, mas não é isso que reaviva a igreja. Não é isso que nos coloca no caminho da fidelidade. O que nos coloca no caminho da fidelidade é aquilo que eu coloquei para fora, que é Jesus. Quando eu gasto mais tempo com as minhas redes sociais e não gasto tempo com Cristo, eu estou colocando Ele para fora. Quando eu durmo mais do que eu poderia dormir e gasto esse tempo dormindo quando eu poderia estar passando um pouquinho de comunhão com Deus, eu estou colocando Deus para fora. O que vai reavivar a igreja, o que vai levar a igreja a ser uma igreja fiel, é Cristo no centro, é Cristo no coração, é Ele para dentro. É sendo fiel, irmão, a Deus. Por isso eu introduzi perguntando você como está a sua fidelidade, porque ser fiel é ter Deus dentro do coração, e isto você precisa colocar para dentro. Ele não vai entrar sem que você o coloque. Eis que estou à porta, se alguém abrir a porta, ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrar, e eu vou fazer o que com essa pessoa? Ele vai festejar conosco. O que a igreja adventista do sétimo dia está precisando é de ser uma igreja fiel, porque só a fidelidade vai nos tirar da mornidão que esse mundo nos levou. Há uma mornidão espiritual no mundo hoje, mas nós não precisamos ser assim. Nós podemos ser perseverantes, porque por aumentar a iniquidade, Deus seria tirado do coração de quase todos. Mas se formos perseverantes, seremos salvos. Amém. Queridos irmãos, que Deus nos ajude a ser fiel a Deus, que Deus nos ajude a sermos perseverantes em Deus, e que nós possamos colocar Deus para dentro, porque é isto que vai trazer alegria para a sua existência e reavivamento espiritual. Amém? Amém. Talvez essa manhã, e já tarde, né, eu esteja falando para alguém que realmente precise desse reavivamento.
você precisa colocar Deus para dentro. Nada está perdido, meu irmão jovem. Nada está perdido, para com isso. Nada está perdido. Se Jesus não voltou ontem, você hoje tem chance de que, se Ele voltar amanhã, vai estar tudo bem. Então não volte para casa achando que o seu tempo está perdido. Encontre o seu tempo. Encontre tempo para Deus. Encontre tempo para oração. Encontre tempo para estudar a palavra. Seja um jovem fiel. Lembra de Daniel. Daniel foi fiel em meio aos infiéis. Lembra de todos os homens e mulheres que tiveram que exercer sua fidelidade em meio à infidelidade das pessoas. Não é porque o outro faz que você tem que fazer. Não é porque o outro diz que você tem que dizer. Não é porque o outro é que você tem que ser. Você pode ser a luz do mundo e o sal da terra onde você estiver. Acredita nisso. Amém. Acredita nisso. E quando Jesus voltar, que Ele possa olhar para você como um jovem fiel, como uma mulher fiel, como um homem fiel, que não se deixou esmorecer. Amém? Amém. Deus te abençoe. Esse é meu desejo e a minha oração sobre a vida de cada um de vocês nessa manhã, nessa tarde, nesse dia de sábado especial. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Querido Deus, ao nos levar para casa neste momento, guia-nos em seus caminhos. Amém, Jesus. Ajude-nos, Deus, a sermos fiéis. Ajude-nos, Deus, a não nos deixarmos ser envolvidos pela quarta fase, que é a fase do monumento. Frio, sem vida e sem utilidade. Não permita olharmos para nós e dizermos assim: estou rico e abastado, de nada tenho falta. Deus, a sua igreja nasceu vibrante. Sua igreja cresceu vibrante. A sua igreja se estabeleceu. Mas hoje a sua igreja pode não estar ou não está cumprindo a missão como deveria. Está morna, fria, está sem vida. Mas por meio do seu Santo Espírito, o Senhor pode reavivar a nossa vida. Então ajude-nos a colocar Jesus para dentro. Não é o que as pessoas estão fazendo que vai trazer vida à igreja. Não é copiar as outras igrejas que vai trazer vida para a nossa igreja. Mas é ter Jesus no coração. Amém. É ter uma comunhão com Ele. É sermos uma igreja que clama pelo Espírito Santo. Então Deus nos ajude a ser assim. Que a igreja adventista aqui em Palmaira possa ser um exemplo para as demais igrejas ao nosso redor. Em nome de Jesus.